Bom dia, meus irmãos. Estou aqui nessa manhã para poder compartilhar com os irmãos mais uma vitória que estou passando na minha vida. Então, eu quero compartilhar essa vitória, esse testemunho de vida que a gente está passando na presença do Senhor. Você que está do outro lado aí agora, me ouvindo e assistindo esse vídeo, às vezes também que esteja passando pelo mesmo problema, que tenha algum familiar, algum parente, algum filho, algum conhecido que esteja passando por isso. E eu senti de Deus de vir aqui falar com todos que na presença de Deus a gente tem conquistado vitórias, a gente tem vencido batalhas. Então, como diz a palavra de Deus, Hebreus 11:1, aqui me fala que, ora, a fé é o firmamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não vê. Então, o que acontece? Nós temos que, a cada dia, aumentar a nossa fé e acreditar que as coisas que estão no nosso coração, acreditar que tudo aquilo que a gente deposita nos pés do Senhor, que vão acontecer. Então, eu estou aqui para falar de uma enfermidade, que eu fui acometido de uma enfermidade esse ano. Uma enfermidade que é muito conhecida, mas ninguém sabe a gravidade dessa enfermidade. E hoje essa enfermidade ela tem vindo por muitos meios. Antes, a pessoa achava que essa enfermidade vinha só por meio de álcool. E hoje já não é assim. Então essa enfermidade é uma doença que chama cirrose hepática. Nós estamos em 2018, hoje é 25 de abril de 2018. Eu sempre tive, há uns anos atrás, eu tive problema de estômago, de refluxo. E no começo do ano, eu comecei a sentir alguns mal, alguns incômodos no estômago, e achando que fosse do refluxo, achando que fosse uma coisa normal. E comecei a tomar medicação e marquei uma endoscopia. E aí nessas endoscopias, sempre eu não ia, falava, não, melhorou, passou, e não ia nessa endoscopia. Eu não sou muito de ir em médico, não sou muito de fazer exame. Eu estou com 47 anos hoje e nunca fiquei internado um dia na minha vida. Eu nunca tinha ficado internado. Então toda a vida eu fui abençoado, com a saúde muito grande. Então eu não tinha costume de fazer exames. Mas eu sabia que eu tinha esse refluxo porque eu tinha feito alguns anos atrás, quando surgiu isso, eu tinha feito uma endoscopia. E quando eu fazia endoscopia esse ano, acabei que não fiz. Só que eu quero compartilhar com os irmãos que quando a gente sente de fazer alguma coisa, eu acho que não pode deixar para depois. Porque às vezes é o Espírito Santo tocando. E Deus sempre está trabalhando na nossa vida. Por mais que a gente pense que a gente está sozinho, a gente nunca está sozinho. Sempre Deus está trabalhando em nosso favor. E quando chegou em fevereiro, eu estava trabalhando, saía da farmácia 9 horas da noite, 9h30. Saía até bem da farmácia, sentindo algum incômodo no estômago, mas aquilo para mim era normal. E quando eu cheguei na minha casa, tomei um banho, jantei e deitei. Quando deu mais ou menos 1h da manhã, eu acordei numa sensação de febre, estômago ruim. E aí vim para a sala, comecei a orar a Deus e perguntar a Deus, né? O que eu estou sentindo? O Senhor me alivia, o Senhor cuida de mim, como eu sempre tenho feito. E me deu uma vontade de ir no banheiro, eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu evacuei, eu vi que não estava normal. Que eu olhei e estava tipo sangue.
E eu, na verdade, eu nem conhecia, porque eu nunca tinha passado por uma situação mais ou menos assim. Aí levantei minha esposa, falei, olha aqui comigo, se isso é sangue. Ela olhou e falou, realmente é sangue, será o que está acontecendo? Falei, não sei, vamos nos médicos. E Deus é tão maravilhoso que Ele preparou para mim até uma cidade, porque eu morava em Anápolis em 2017 e vim para Goiânia. Se a minha voz mudar, não é porque tem 8 dias que eu fiz toda a cirurgia do esôfago, então eu estou com a voz com meio de dificuldade de falar. E aconteceu que eu vim para Goiânia e fiz um plano de saúde. Falei, eu vou cuidar do meu estômago, devido já ter faz 47 anos. Falei, vou fazer um check-up e vou precisar de um plano de saúde, que as consultas aqui não são baratas. E fiz esse plano de saúde, mas nunca pensando que haveria de usar ele para as coisas graves, que até então não conhecia nenhuma enfermidade minha assim. Quando eu chamei minha esposa, que ela veio, olhou, aí eu liguei para minha irmã, que é vizinha minha, e falei para ela que eu estava passando mal. Ela me levou no hospital Jardim Aberto, aqui em Goiânia, lá na T63. E chegando lá era uma hora e meia da manhã. Era 1h30 da manhã. E fui consultado, o médico falou, não, isso é alguma coisa que você comeu, que não fez bem, por isso você evacuou desse jeito. Mas ele passou alguns medicamentos para repor a flora intestinal e eu voltei com a receita para casa. Falei, não, então amanhã cedo eu compro. Só um minutinho, meu irmão, dá uma água, fazendo favor. Aí eu estou com dificuldade de falar. E falei, amanhã cedo eu compro. Só um minutinho, meu irmão, deixa eu tomar uma água aqui. Chegando em casa, a hora que eu entrei na minha sala, que eu fui pro quarto, eu fiz vômito. A grande quantidade de vômito que eu olhei era puro sangue. Então eu vomitei sangue no quarto e voltando para a sala para sentar, tornei a fazer outro vômito de sangue. Aí eu preocupei, retornei para minha irmã novamente, falei, vamos correr para o hospital, que eu não estou bem. Chegando no hospital, o médico já falou para mim, você está gravíssimo, seu caso é caso de vida ou morte. Você está com hemorragia autodigestiva e tem que ir para o UTI. Você já tem que ir para o UTI agora. Eu assustei, falei, mas para mim que nunca fiquei no quarto do hospital, já ia direto para o UTI, sim, estava bem, né? Passei o dia bem trabalhando. Mas até então fiz outro vômito no hospital e eles já correram comigo, colocaram numa sala de autoatendimento lá e já fui monitorado. E ali eu comecei a fazer vômitos de sangue e teve que fazer uma endoscopia com urgência. O que fez essa endoscopia, o gastropatologista, a hora que ele já me viu, ele falou, você está com cirrose. Eu ainda ri, falei, cirrose como? Eu bebi, não como comida gordurosa, tinha até um regime rigoroso por causa do refluxo. Então, mas logo ele me fez a medicação e quando eu acordei, eu já estava no UTI. No outro dia, meio-dia, eu estava no quarto no UTI. Aí estava bem, Deus já tinha preparado, porque é os cuidados de Deus. Se eu estivesse na minha cidade, eu estava sem plano de saúde, às vezes eu estava sem um médico adequado, e
e eu teria morrido, porque essas hemorragias, o que acontece? O esôfago, temos as varizes, e quando a pessoa tem cirrose, existe uma veia chamada veia porta, que ela tem uma hipertensão e ela vai comprimindo as varizes, estoura os vasos sanguíneos, e aí se dá hemorragia sucessivamente. E se não parar, se não fazer uma cirurgia na hora, de imediato, a pessoa esgota todo o sangue. Eu vomitei em média de 4 a 5 litros de sangue nesse tempo. Então, a pessoa esgota todo o sangue até vir a óbito. Não tem como. Então, o que eu pude observar é que Deus tem abençoado tanto que até nas horas difíceis é onde Ele mais socorre a gente. É uma doença muito grave. E eu confesso que eu não sabia da gravidade que tem essa cirrose hepática. Porque ela não tem cura, é uma doença que não tem cura, ela tem medicamento só diurético, porque vai retendo o líquido entre abdominal, a barriga fica grande, ela vai dando um sintoma que chama ascite, e essa ascite ela pode causar infecção dentro da barriga, e a pessoa pode vir a óbito também com essa infecção, vai tirando água e chega ao ponto que não tem jeito mais. Ela pode causar encefalopatia, que é uma doença causada na memória, ela pode dar confusão mental. Então, assim, eu estive pesquisando, a cirrose hepática é uma doença muito triste, é super complicado. E quando eu estava lá no hospital, passei alguns dias, depois que eu saí do UTI, eu fiquei 2 dias no UTI, depois que eu saí do UTI eu passei alguns dias no hospital, e aí conversando com o médico, um dos melhores médicos que estava me acompanhando, então eu fiz o procedimento. Existe um procedimento, aquele procedimento que eu falei quando você coloca sangue, você faz vômito de sangue, é porque arrebenta os vasos do esôfago. Então esses vasos são varizes que cria no esôfago. E outra coisa que não dá sintoma, eu não senti nenhum sintoma, nenhuma dor quando arrebentou os vasos do meu estômago aqui em casa. Eu não senti dor nenhuma antes, não teve nenhum sintoma. Então nunca imaginei que ia acontecer isso. Aí existe os procedimentos que chama ligadura elástica de esôfago. É um procedimento que eles vão amarrando essas varizes, eles vão cauterizando essas varizes até chegar ao ponto delas sumir, porque elas vão aumentando e corre o risco de vir a sangrar novamente. E hoje eu estou sobre efeito de medicamento, já tem 3 meses que eu estou em casa, não consigo trabalhar, não consigo andar sozinho. Então, para me encaminhar, eu tenho que estar com as pessoas, eu fico escorando um, escorando outro, mas vivo pela fé, estou vivendo pela fé. Não largo a palavra de Deus hora nenhuma, porque eu sei que a minha saúde vai ser restaurada. Todos os dias eu amanheço com essa convicção, todos os dias agradeço a Deus, eu dou testemunho de vida, em questão de estar agradecendo a Deus, porque enquanto há fôlego, há vida, e essa vida é o dom de Deus. Então, assim, por mais difícil que a gente possa estar enfrentando, eu falo para você que está aí do outro lado, que está ouvindo, por mais difícil que você possa estar enfrentando uma situação, uma enfermidade, você ainda está respirando, e quando você está respirando, Deus ainda continua te abençoando e querendo ver até onde vai chegar com a sua fé. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, por exemplo, um exemplo que eu tenho para passar para vocês, foi o exemplo da figueira, onde estava Jesus e Pedro, e Jesus foi na figueira, colheu um fruto, chegou lá, não tinha nenhum fruto da figueira, e Jesus disse que aquela figueira não ia dar mais fruto, e saiu dali mais Pedro, e quando retornou, no outro dia, Pedro viu que a figueira tinha secado e falou para Jesus: mestre, a figueira secou.
Então o que que acontece? Quando Jesus quer fazer algo instantâneo, igual aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, foi instantâneo, ela tocou na orla e ficou curada. Quando Jesus amaldiçoou, que não, falou da figueira que ela não ia dar mais fruto, não foi instantâneo, mas no outro dia ela já estava murcha. Então assim, tudo é o tempo de Deus. Deus às vezes é necessário que a gente tenha fé um certo tempo para que Deus possa abençoar. Deus quer ver a fé da gente, quer ver a perseverança da gente para estar nos abençoando. Então, quando eu estava no quarto aí de hospital, eu perguntei para o médico a respeito do meu estado, como que eu ia sair dali. Porque eu cheguei a pesar 20 quilos de líquido. Então, eu enchei bastante, eu estava com 20 quilos a mais de líquido na minha barriga. E fora esse líquido, eu estava com mais 10 quilos, que eu acho que foi tanto soro que eu tomei esses dias que eu fiquei lá, então eu estava com 30 quilos acima do peso. Mal dava conta de locomover, para ir no banheiro tomar um banho, para levantar da cama, não estava dando conta de locomover. E perguntei para o médico, ele falou, não, você vai fazer tratamento, então hoje eu trato com medicamento para abaixar a pressão, apesar que nunca tive pressão alta, a pressão sempre é normal, só que esse medicamento ela deixa a pressão, que é o propanolol. Então ela deixa a pressão em 8x4, 8x5, os batimentos cardíacos muito lentos, fica em torno de 50, 53, então te dá uma fraqueza. E o diurético que toma também, para não deixar esse líquido vir, essa ciste vir, que é um líquido que, igual eu falei, que fica no abdômen, chama ciste. Então, para não deixar com que ela venha, então você tem que estar tomando diurético todos os dias. E me sinto fraco, tem 3 meses que eu estou aqui fraco, mas eu vou ser restaurado em nome de Jesus, como você também vai ser restaurado. E no hospital, eu conversando com o médico falou para mim, é a doença. E só tem um jeito, nós temos que saber o que restou de fígado para poder ver qual que vai ser o próximo passo. Então, assim, não tem como. Pelo que eles dizem, qualquer pessoa, eu procurei mais médico para tirar uma conclusão com um médico, com outro, para ver o que eles falavam, sempre chegou à mesma conclusão. Cirrose, a cura é de 2 jeitos, no meu conhecimento. A cura vem de Deus, que é a cura que eu acredito, é a cura que eu estou buscando, é a cura que eu estou tranquilo e confiante todos os dias. Eu estou confiante que Deus vai me curar, que Deus vai restaurar. Então essa cura é uma das curas que eu espero, que Deus me dê um fígado novo, que Deus restaure a minha saúde e que eu possa continuar a minha vida normal, porque eu tenho muito ainda para fazer na obra de Deus. Eu ainda quero falar o nome de Jesus, eu ainda quero testemunhar a minha cura. Então eu vou estar aqui em nome de Jesus testemunhando a minha cura. Logo eu voltarei com outro vídeo para testemunhar o que Deus fez na minha vida. E existe o lado científico, o lado humano, que é o transplante. Então assim, a gente também não pode deixar esse lado, porque às vezes Deus vai me presentear com um filho novo, pela cura dele, pelo milagre dele, às vezes ele vai fazer um milagre de um transplante e tudo vai dar certo. Então esse transplante também, eu já estou na fila de transplante, que é no Instituto em Brasília, que em Goiás não faz, é no ICDF, então a gente já está na fila, porque lá é por fila, é por questão de cada paciente, é por questão de gravidade da doença, que ela vai se agravando, e aí vai ter prioridade para fazer o transplante. Então, está tudo na mão de Deus. Então eu quero deixar com os irmãos, assim, que tenha fé, que leve a sua vida, que todos os dias continue com a mesma alegria, continue com o mesmo otimismo, porque o testemunho de vida é a gente estar respirando, cada dia que a gente está respirando é um dia a mais que Deus tem nos presenteado com a vida, e a alegria nossa, ela vem do Senhor.
Então vamos buscar na presença de Deus, porque Deus vai nos dar vitória. Deus é Deus de vitória. Às vezes a gente entra em desespero, ou fica ansioso, que é o normal do ser humano. Nós somos seres humanos e é o normal as nossas fraquezas, né? E, igual Deus diz, não terá de aflição, mas tenha de bom ânimo. Então, assim, a nossa fraqueza, ela é normal. A gente luta contra ela, mas ela é normal surgir de vez em quando. Só que nós não podemos deixar ela permanecer, não podemos deixar ela nos abater, não podemos deixar ela vencer a nossa fé. Porque a fé, como a gente tem visto, todo mundo conhece passagens da Bíblia, igual Pedro andou sobre as águas pela fé. Quando a fé dele cessou, ele afundou. Então, assim, a gente não pode deixar afundar. A gente não pode deixar pensar na derrota. Se Davi fosse pensar no tamanho de Golias, Davi não teria enfrentado. Agora, Davi pensou no tamanho do Deus nosso, no tamanho de Jesus, o tamanho de Deus. Então, assim, Davi foi vitorioso pela fé. Então, assim, tudo podemos em Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Tudo Deus pode fazer. Então, nunca devemos desistir. Eu estou com essa enfermidade, passando por essa enfermidade, porque eu digo que ela não é minha, mas estou passando por ela, porque às vezes é uma provação, né, que a gente tem que passar para a gente ver até onde vai a fé da gente. Mas qualquer enfermidade que você estiver passando, qualquer dificuldade, passa na presença de Deus, pede a Deus para te abençoar, e daqui uns dias estarei voltando para dar o testemunho de cura, em nome de Jesus. Jesus disse que nós faríamos obras maiores que as dele, porque ele ia para o Pai. E todo aquele que continua a obra de Jesus enfrenta as afrontas do inimigo. Eu sei que você tem enfrentado, e às vezes ele quer atingir um filho, uma família, os nossos bens, a nossa casa. Mas eu quero dizer para você que maior é o que está contigo, aleluia, e que nenhuma arma preparada contra nós pode prevalecer. Ai daquele que tocar nos bens de um ungido, melhor seria que não tivesse nascido. Deus está entrando com providência nessa causa.